Bom, o São Paulo também fechou com mais 2 reforços para o time. Jamal Lewis dispensado do Newcastle. Um jogador interessante, que a gente vem recapitulando os jogadores pedidos pelos Beldia na última janela, a gente sabe do Thiago Mendes, que a gente sempre fala, a gente fala do Paul Fernandes, mas um outro jogador que o Zubeldia pediu, trata-se de um argentino chamado, deixa eu só ver aqui o nome dele direitinho, esqueci o primeiro nome dele, o segundo nome dele é Colombato, se não me engano é Santiago Colombato, e ele foi destacado inclusive por veículos de scout, mostrando que ele teve uma campanha sólida, volante canhoto, também pode jogar até como meio campista, tem uma polivalência, jogador do Real Oviedo da Espanha, emprestado pelo León do México, São Paulo tentou contratar no passado, é um volante de boa estatura, técnico e com boa marcação, finaliza, faz gols. Ele tem 28 anos, atua como volante, é canhoto, tem 1,80 e foi destaque ontem em veículos, inclusive daqui, de olheiros e scouts, falando sobre a campanha muito sólida que ele acabou fazendo no time dele, inclusive marcando gols, e estavam destacando aqui que ele era um ótimo nome. São Paulo chegou a fazer uma proposta de empréstimo para o León do México, o León deu prioridade para o Real Oviedo, que era o clube que ele já estava na Espanha, acho que até por visibilidade e tudo. São Paulo também não tinha como botar dinheiro, investir muita coisa, também não tinha muito atrativo para o León falar, não, eu vou romper aqui no meu acordo com o Oviedo, vou tirar ele do time dele e vou passar para o São Paulo a troco de que o São Paulo também não tinha muito que investir para poder trazer o jogador. O jogador fez uma campanha muito sólida, foi muito bem no Real Oviedo mais um ano, e é um nome interessante. A questão é, o León do México, ano passado, pediu para o São Paulo para poder ceder o jogador 36 milhões de reais, ou seja, se for isso mesmo, esqueça, não tem nenhuma chance, mas importante a menção aí, que dos jogadores que o Zubeldia pediu no ano passado, como a gente já elencou, 2 estão livres para volância, e esse terceiro acabou o contrato de empréstimo com o Real Oviedo, e ele tem vínculo com o León do México. Mas dessa o São Paulo pode fazer alguma proposta, pode fazer alguma coisa, pode buscar, não é simples, né? Principalmente se o León realmente continuar cobrando e pedindo valores para poder trazer o jogador, mas fica aí a menção, um jogador interessante para o setor de meio de campo, no qual o São Paulo, inclusive, já se interessou e já teve conversas preliminares. E aí, o que eu posso dizer para vocês a mais é que existe uma movimentação entre os diretores, os dirigentes que negociam pelo São Paulo com o mercado para a saída de jogadores, tanto para a saída quanto para a gente poder conseguir trazer mais nomes. Como a gente sabe, a janela de transferências ela vai dar uma pausa agora e vai reabrir no início de julho. Isso não impacta em nada, porque o São Paulo só tem mais um jogo agora. De todo modo, a janela principal ainda virá, o São Paulo fará as vendas, fará os acordos e todos. A Europa ainda está se movimentando de uma forma mais discreta, porque tem a pausa do Super Mundial e, como eu já expliquei para vocês aqui, é uma coisa que eu aprendi inclusive na Europa, aqui em Portugal, nas explicações de gestores daqui, inclusive comentando em programas, principalmente relacionados a finanças. Muitos clubes europeus, isso eu aprendi, inclusive, quando estava perguntando por que o Gyökeres, por exemplo, do Sporting, estava demorando para ter uma definição, já que o jogador estava super valorizado no mercado. E aí fica para você também essa explicação e essa informação. Os clubes europeus, tais quais os clubes brasileiros fazem, como eu expliquei no início do vídeo, eles esperam a virada da temporada europeia, ou seja, quando virar 1º de julho de 2025 agora, como aqui a temporada europeia ela é dividida no meio do ano, ela começa a partir do segundo semestre do outro ano, ao contrário do Brasil, começa em janeiro, os clubes eles deixam para fazer as negociações a partir de 1º de julho, principalmente de concretização. Tem um caso ou outro que tem clubes, por exemplo, que precisam da janela de meio de ano, como o Real Madrid contratou gente, o Chelsea, tem muitos clubes que fazem isso, mas a grande maioria dos clubes eles preferem esperar que a contabilidade seja feita para o próximo período, ou seja, o início de 1º de julho, para eles fazerem essas movimentações. Então, por exemplo, perguntei no caso do Gyökeres, que foi até um exemplo que os caras fizeram lá.
olha, o Sporting só vai querer lançar, por exemplo, uma possível venda do Gyökeres a partir de 1º de julho. Eu falei, mas por quê? Porque daí ele entra no calendário da época 2025/2026. Então é tipo o que o São Paulo faz com um monte de clube que acaba jogando despesa para o próximo ano, às vezes venda de jogador, para poder melhorar o resultado contábil daquele determinado período, daquele determinado ano. E no caso dos clubes europeus, a época começa no meio do ano, eles jogam para 1º de julho, caso eles queiram melhorar o resultado da próxima época. E se o resultado está ruim na época de agora, eles tentam puxar a negociação para antes, para tentar melhorar o resultado do calendário 24/25, que no caso acaba daqui a 20 dias, quando finaliza junho. Então, eu imagino que partindo dessa premissa, que é uma coisa diferente, né? Muitos clubes europeus talvez lancem as compras efetivas, ou sejam anunciadas essas compras a partir de 1º de julho, que é quando o mercado tem um aquecimento maior, é quando o mercado acaba se mobilizando de uma forma mais agressiva, principalmente depois dessa... E tem muito clube que está envolvido no Super Mundial também, inclusive grandes clubes europeus. Talvez essas coisas elas mudem e elas aqueçam depois mesmo, quando a gente tiver outra realidade passando para frente. Mas que tem conversa acontecendo, tem. Não deixem de ter em mente que a gente vai ter saídas, teremos jogadores saindo. A gente sempre fica repetindo, porque depois quando vender vai ter sempre um mar de lágrimas quando o jogador sai. A questão da venda, que a gente tem que fazer a venda boa, mas que vai sair, pode ter certeza que vai sair. Se o São Paulo vai vender um valor bom ou um valor ruim, aí eu já não sei. Até me perguntaram ontem no grupo, você acha que o São Paulo vem fazendo boas vendas? Que o São Paulo está fazendo vendas boas dos seus jogadores hoje em dia? Acho que não. Acho que a gente vem vendendo mal os jogadores que a gente tem. Não gostei dos valores das últimas vendas. E aí, Inês é morta, a gente com o Pires na mão, a gente está fudido e a gente precisa realmente de grana e precisa elencar. Salve, salve, rapaziada do nosso canal! Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Tem gente perguntando já, e eu sei que esse assunto ele machuca, né? Porque traz muita dúvida, que é Alan Franco. A gente prometeu que a gente ia falar da situação do Alan Franco aqui para vocês. Ele tem contrato apenas até o fim do ano com o São Paulo Futebol Clube e é um jogador que já poderia firmar pré-contrato com qualquer outra equipe a partir desse começo do mês de julho. E aí eu trouxe uma informação mais cedo que deixou a galera mais tranquila, mas vale a gente tentar destrinchar então um pouco essa informação, que é um avanço que teve o São Paulo nas conversas pelo Alan Franco. Cedo para cravar que ele vai renovar, mas já é uma manchete positiva entre tantas dúvidas, né? Entre um hiato, um silêncio que a gente vinha tendo a questão do Alan Franco, estão caminhando. Foi o que eu recebi, então, aí nas últimas horas de uma pessoa ligada a essa negociação. A gente espera esse maior desdobramento, então vale lembrar para a galera que ele tem contrato até o fim do ano. Tem esse papo para que ele estenda por mais 3 ou 4 temporadas, devem fechar em 4 temporadas, pagamento de luvas também por essa assinatura, bonificação a ele por essa, assinatura contratual. Também vai ter um ajuste no seu salário mensal, ele vai ter um aumento, que é normal, né? Tá jogando mais, tá conseguindo colaborar. Não é uma diferença muito grande, né, do que ele estava pedindo para o São Paulo, então isso foi o que deu uma avançada, conseguiram chegar em um X comum, né, para ele conseguir ganhar, mas ainda tem uma pendência que é as luvas da época que ele foi contratado, que ainda estavam abertas com o próprio jogador, então estão tentando agilizar para quitar parte desse valor, ou, enfim, parcelar esse valor para deixar tudo em dia, mas está caminhando. E essa é uma grande notícia, porque ele é um jogador que ele é muito importante. Então, quando a gente fala do Alan Franco, a gente fala de um cara que é crucial para a temporada, e esse é algo, né, que a gente está até comentando, né? O jogo do Vasco, a gente impensável pensar em você perder pontos, né? Não pode, assim, é incogitável, melhor dizendo.
e o Alan sair do São Paulo também é incogitável. Com certeza é um dos pilares, né, desse São Paulo, principalmente no sistema defensivo, que vem chamando a atenção, né, talvez seja a principal valência desse time do São Paulo de 2025, seja esse sistema defensivo, muito por conta e em função das boas atuações do Alan Franco. Um jogador, um zagueiro polivalente, que consegue jogar, consegue sair para o jogo, faz coberturas com maestria e talvez seja um dos melhores zagueiros da atual temporada. Não estou aqui falando, tem outros bons zagueiros aí, o Flamengo tem também, Léo Ortiz, o Léo Pereira também, mas eu acho que o Alan Franco é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na atualidade. E isso, obviamente, um atleta nesse gabarito, jogando isso de bola, chama a atenção dos rivais, né? E aí, infelizmente, abre-se leilão, né, Gabriel? E aí o São Paulo, quando abre leilão, o São Paulo sempre vai ficar para trás por conta dessa situação financeira. Junta isso com o fato, na minha opinião, que é bizarro, do São Paulo dever luvas do primeiro contrato do Alan. Se eu não estou enganado, o Alan está há 2 anos no São Paulo já, né? 2 ou 3 anos, mais ou menos. Então, assim, o São Paulo já deve pro próprio atleta. Então fica uma situação complicada, porque o staff do atleta, ele obviamente vai pensar na melhor proposta financeira pro jogador. Então, se vem um clube melhor financeiramente para tentar tirar o Alan Franco do São Paulo, vai oferecer uma luvas maior, uma garantia de que, de fato, essas luvas devem chegar aos cofres do Alan e do staff dele. Então, tudo isso acaba mexendo. Eu, na minha opinião, acho que o Alan vai ficar mais pela vontade dele, da identificação que ele criou com o São Paulo. Porque se não fosse um atleta tão identificado assim, talvez a gente até teria perdido ele, sendo bem sincero, por conta da conjuntura dos fatos, né? O São Paulo deve as luvas, o São Paulo tá com esse problema financeiro, a questão do Juan Tressoldi também, imagina perder Alan Franco e o Juan Tressoldi, São Paulo ficaria só com Arboleda e Ferrarese, então seria literalmente uma tragédia. Acho que o Alan Franco vai ficar, espero que ele fique, e é um jogador crucial para essa temporada do São Paulo, né? E esse sistema defensivo também é importantíssimo, um jogador que é identificado com o São Paulo, enfim. Seria uma tragédia e, na minha opinião, um mico a diretoria do São Paulo permitir a saída do Alan Franco. Ele é mais que crucial, e é assim, aquela coisa, eu sei que não é fácil assim o mercado, né? Quem dera fosse fácil, mas o Alan Franco tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito financeiramente, faz qualquer manobra que seja, dá um jeito para que ele fique. Não dá para cogitar perder o Alan Franco no mercado nesse momento. É um cara muito importante também, é um dos pilares da zaga. Eu acho que ele e o Alisson, né, são os dois que mantêm mais regularidade na temporada como um todo. Então ele é um jogador que é incogitável, né? Tem caras que você até aceita, não sempre, né? Mas tem caras que você fala, pô, beleza, esse cara aqui dá pra você perder e tal. Acho que o Juan tá um pouco nesse caso, assim, pô, perder o Juan vai ser ruim? Vai, mas não é um caso que acaba a temporada, né? Acho que o Alan Franco, assim, perdeu no meio do ano, você deixa em xeque a temporada que já é complicada, principalmente o Campeonato Brasileiro. A gente tá nessa expectativa, né? O que vai ser aí do São Paulo pós a pausa. Tem o jogo do Vasco, é um jogo muito importante, precisa ganhar do Vasco e precisa renovar com o Alan Franco. Então são duas coisas que puxam a outra, mais ou menos, né? Mas é, assim, bastante importante pontuar, porque o Alan é um cara que realmente não dá. E em cima disso, eu queria te perguntar também, a gente fala do Alan, mas a gente fala do Juan também, que é um jogo, que é, enfim, jogador, né, que está emprestado aí até o meio do ano. Tem aí o papo com a Sassuolo, estão tentando achar alternativas para que ele fique. É um cara que você faria esforço para ficar? Cara, assim, dado a conjuntura dos fatos, eu faria esforço para o Alan Franco. Eu priorizaria a negociação do Alan Franco. E até para o atleta é legal isso. Fala assim, cara, eu tô aqui há bastante tempo, tô jogando bem, já não é a minha primeira temporada que eu tô indo bem, então eu priorizaria agora, nesse momento, a renovação do Alan Franco, seja da forma que for, óbvio, né? Chegando a um patamar financeiro. Mas hoje, você acaba com a temporada se a gente perde o Alan Franco. E não é aqui portador do apocalipse, a gente fala realidades, né? O São Paulo sem esse pilar defensivo e o que representa o Alan Franco no vestiário, ficaria muito complicada a sequência da temporada, com as lesões e tudo mais, né? Mas, resolvendo a situação do Alan Franco, de fato, eu tentaria resolver. Porque a gente sabe, né, Gabriel, que o mercado ele não tá dos melhores. Hoje, os salários inflacionaram muito, as transações inflacionaram muito. A transação do Juan é uma transação em euro, então a moeda também desvalorizou um pouco do real para o euro, então encarece um pouco mais essa questão da transferência, né? O São Paulo resolveu finalmente a pendência que tinha com o empréstimo, né? Que para mim era um absurdo, mas conseguiu resolver, mas a relação estremeceu, né? Não conseguiu nem pagar o empréstimo. Qual é a garantia que o São Paulo vai ter de pagar de fato esses 20 e tantos milhões pelo Juan, né? Vamos entender e ver. Eu, sinceramente,
Tudo bem que ele não jogou tanto, mas entendendo a conjuntura dos fatos, entendendo que até na base do São Paulo, tanto o Igão quanto o Belém não estão prontos para jogar no time profissional, eu acho que o Juan seria de bom grado ter o Juan aí, junto com o Arboleda, com o Alan Franco, com o próprio Ferrarese, né? E com o Sabino também, que muito se fala do Sabino, mas ele não compromete. É um jogador que também não compromete. Exato, né? Então tem essa busca por jogadores aí no mercado, mas a zaga me preocupa em caso de saídas do Juan e do Alan. Acho que o São Paulo vai ter que contratar pelo menos mais um. Tem o Igão, que eu acho que poderia ser essa quinta opção da zaga na saída do Juan. Então, assim, sair o Juan, acho que não seria urgente buscar um novo jogador. Mas sair o Juan e Alan, aí já perde um pilar importante. Porque a zaga, a gente estava pontuando, é um pilar que vem funcionando, né? Vem dando certo no São Paulo o esquema da zaga. Então você vai perder 2 jogadores, aí seria algo a ficar de olho, Uma né? novidade muito boa para a torcida tricolor, afinal, Juan Dinenno é o novo reforço do São Paulo até o final de 2025. Ele estava no Cruzeiro, se despediu do seu ex-clube nas redes sociais hoje ali no início da tarde, agradeceu e tudo mais. E depois, agora há pouco, na verdade, foi anunciado de forma oficial pelo tricolor paulista, ele que chega então até o final do ano, podendo prorrogar por mais uma temporada em caso de metas alcançadas. Essas metas não foram estipuladas, mas a gente presume aí que são metas de gols e tudo mais que a gente já sabe. O Dinenno chega para suprir uma carência no ataque do São Paulo. Afinal, Calleri se machucou, teve uma lesão gravíssima aí no joelho, não deve retornar ainda nessa temporada. E aí para o setor, né, ali para camisa 9 do São Paulo, a gente só tinha até o momento André Silva e Rian Francisco, que a gente sabe que é pouco utilizado pelo técnico Luiz Subeldia. Sabe uma curiosidade, Michele? Foi o Subeldia quem subiu para o profissional, o Juan Dinenno, lá no Racing, quando ele tinha 18 anos. Hoje ele tem 30, né? Mas lá com 18 anos foi o Subeldia responsável por subir o Dinenno para o profissional. É verdade que o Subeldia não viu ele estrear no profissional porque ele acabou demitido na ocasião por conta de maus resultados. Mas o Dinenno estreou no Racing ali como no elenco principal masculino naquela ocasião com 18 anos. Tá certo, gente? Então é isso. O São Paulo chega com essa contratação, precisava registrar no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, hoje, o Dinenno, para que ele esteja à disposição na próxima quinta-feira no jogo contra o Vasco, e isso aconteceu. Primeiro saiu a rescisão do Cruzeiro, depois saiu de fato aí o contrato dele com o São Paulo. Ele já treinou hoje junto com seus companheiros, ele realizou nos últimos dias aí os exames médicos, hoje já treinou, abraçou o Subeldia, o próprio Júlio Casares, presidente do São Paulo, já desejou boa sorte aí para o jogador. Então ele vai ser uma opção no banco de reservas, talvez, na próxima quinta-feira contra o Vasco e depois do Super Mundial até dezembro, 31 de dezembro de 2025. E aí, o que vocês acharam dessa contratação do tricolor? Tava conversando com o Alex Miller. Obrigada, Má. Tava conversando com o Alex aqui. Então você acha que ele estava jogando bem, né, Alex? Assim, é que ele teve uma lesão muito grave no joelho, ficou muito tempo fora e quando retornou ao Cruzeiro, o Léo Jardim já tem o seu elenco na cabeça e não tinha mais espaço para ele. Mas eu me lembro muito bem que antes dele se machucar, ele era o cara que fazia os gols do Cruzeiro. Ele estava bem no Cruzeiro. Só que essa lesão a gente não sabe. Na verdade é uma grande incógnita que ele nesse momento, para ver se ele consegue fisicamente jogar bola. Se ele conseguir retomar a sua condição física, principalmente, acho que ele pode ajudar o São Paulo nessa função aí de centroavante para substituir o Calleri. Agora, vamos falar a verdade, a grande fase dele foi no México, né? Sim. Quando ele saiu da Argentina e foi para o México. Aí ele era um grande artilheiro, fazia vários gols. Ele é alto, né? Ele é alto. Moço, olha, eu vou fazer uma comparação minha besta aqui, não sei se o Alex vai concordar comigo, mas ele lembra um pouco o Flaco Lopes. Lembra? Lembra um pouco. Lembra. Fisicamente, pelo menos, e o estilo também, sim, né? O estilo. Quer dizer, é um homem de área. É um homem de área. Então, se o Zubeldia quiser ter um homem de área mesmo, você coloca ele lá que vai dar certo. Ou pelo menos pode ser que dê certo. O joelho dele está bem bombado, né? Tem que ver como é que ele vai estar. Justamente essa é a minha maior preocupação. A questão física dele. É igual o Neymar, ficou tanto tempo fora que toda hora tem uma lesãozinha muscular, porque o corpo sente, né? Tironi, eu acho o Casares vai tentar ou está tentando algum caminho alternativo. E se vender o São Paulo, tem antes, né, de vender o São Paulo,
essa tentativa de parceria nebulosa da base do São Paulo, que é o bem mais precioso que qualquer clube de futebol brasileiro tem, né? Sua categoria de base, com esse tal grego. Tá na mesma entrevista para o Tabet, né? A tal da parceria com o Marinax, que ele disse que vai sair até o final do ano. Então, antes de virar SAF, o São Paulo vai tentar uma parceria na base que transforme o clube de novo num competidor por alguma coisa. Numa vitrine de jovens. No mercado. Exato. Essa coisa que para mim não tá, e a entrevista não esclarece, embora o Tabet tenha apertado o Casares nesse ponto bastante. O que ele também deixa claro nessa entrevista é o que a gente vem falando, mas o torcedor de São Paulo está com uma dificuldade em entender, é que a adoção desse regime responsável, vou colocar bem entre aspas aqui, de contas para esse período, né, a ponto do São Paulo não conseguir contratar jogador com pagamento de direito federativo algum há um ano. Está completando um ano esse novo plano do Casares, um ano. Ele disse que esse plano, nessa entrevista, vai continuar por pelo menos mais um ano, ou seja, o São Paulo no mercado vai ser um dos mais fracos da Série A de novo, mais 2 janelas, para, quem sabe, em 27, 28, ele já fora do poder, vai vendo, né? Porque o mandato dele acaba no final de 26, para 27 e 28 ter uma condição de disputar jogadores no mercado com os principais clubes brasileiros. Então é um tempo para não adotar a via Corinthians. O São Paulo está tentando uma outra alternativa. Não sei se vai dar certo. E o Casares já falou tanto, desde que ele assumiu o poder, que é difícil confiar, né? A gente sabe que o plano é restritivo e que o São Paulo, a 2 janelas, não tem dinheiro para contratar ninguém, né? E tá louco para vender qualquer um. É assim o São Paulo nessa temporada. E ele diz que isso vai continuar por pelo menos... Ele pode ser candidato à reeleição, Arnaldo? Não. Pelo estatuto, não. Ele já deu o primeiro golpe, né? Ele conseguiu a reeleição que não existia no São Paulo, ele já foi reeleito. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí eu acho, tem até uma coisa estranha, ou interessante para discutir, né? O São Paulo é um dos clubes brasileiros que menos tem vocação para a SAF. Por quê? Porque ele não tá... Por quê? Porque ele não tem preço, né? Ele tem estádio próprio, 2 centros de treinamentos próprios, ele tem a 4ª maior arrecadação do país, mesmo em tempos... Ele não está no regime falimentar que estiveram Botafogo, Cruzeiro, Vasco, entre tantos outros. Pensar em virar SAF para ter time melhor é uma coisa. Pensar em... As SAFs no Brasil, elas chegaram em alguns clubes como única alternativa. Para pagar a dívida, O que o torcedor acha é que virar SAF e vender por um dono, você vai ter um timão no ano seguinte. Não, mas acho que no caso do São Paulo, é para pagar a dívida. Mas dá para pagar sem virar SAF. Não, também acho que mas dá. Dá para pagar, é o que o São Paulo está tentando fazer. Tem uma frase muito boa do Mauro, que ele falou outro dia, mas vale repetir. Você falou assim... Porque o Casares fala, não, precisamos fazer alguma outra coisa para voltar a competir com os principais adversários, os principais adversários que não são SAF. Isso. Então ele vai virar SAF para competir com o Flamengo e Palmeiras que não são SAF. Mal. Exato. No Corinthians tem uma ideia que está correndo aí, a Safiel, que é interessante. Que é o modelo que eu sempre defendi mais, que é o modelo, não é o modelo do Green Bay Packers, mas se assemelha. Que o clube mantém o controle, mas você tem um grupo que gerencia. Enfim, tem coisas surgindo. Eu vou voltar a dizer, a SAF não é miraculosa. Mas que para alguns clubes não há outro caminho, não vejo assim com clareza. Não sei se é o caso do São Paulo, porque esse patrimônio que o São Paulo tem é inegável.
É inegável. Né? Aliás, o Casares diz isso, dá uma cutucada, né? Estádio pago, com escritura passada, né? Que não é nem a situação do Corinthians, nem a do Palmeiras. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor, enfim, anunciou o centroavante Juan de Neno até o fim do ano. Mas caso o atleta bata algumas metas, deve estender esse contrato até o fim do ano que vem. E que nem eu já falei ontem, atravessando essa grave crise financeira, será que realmente o Tricolor precisava de mais um centroavante? O Caleri já volta ano que vem. O São Paulo já tem o André Silva, o Rian Francisco e conta com o Luciano, que pode ser improvisado ali também, né, galera? Mas já que o Tricolor fechou com esse jogador, desejo boa sorte e que ele faça muitos gols. Agora, no caso do Rian Francisco, esse sim deve perder nessas poucas oportunidades que teve com o Zubeldia. Eu já vi alguns torcedores e alguns comentaristas criticar o Rian Francisco porque não vinha jogando muito bem nos últimos jogos. Mas olha os jogos que ele começou como titular, fora de casa contra o Ceará e fora de casa contra o Bahia. Eu não entendo porque o Zubeldia não começa a dar mais oportunidades para esse garoto jogando em casa. Recentemente o São Paulo jogou em casa contra o Mirassol, contra o Talheres, porque não colocou ele para jogar, né, galera? E eu não concordo com alguns comentaristas que vêm criticando, né, a futura parceria do São Paulo com o empresário grego Evangelos Marinakis. Na minha opinião, é sim um bom negócio, até porque o empresário grego... Bom, o São Paulo também fechou com mais 2 reforços para o time sub-17. São os jogadores Tarso Pandolfi, artilheiro, e também o meio armador Pedro Camerro, ambos destaques do time de Campinas. O Palmeiras também, que estava aí na disputa para trazer esses 2 jogadores aí, promessa, que realmente pode ajudar muito o Sub-17 do São Paulo, e a depender do desempenho desses garotos aí na base, pode ganhar oportunidades no time titular. Não sei se com o Zubeldia ou com o próximo treinador, né? Mas a verdade é que são 2 bons jogadores. O Palmeiras realmente tinha interesse de contratar o jogador. Teve outros clubes que também estavam de olho nesses 2 jogadores aí. O Bahia, do Grupo City, também estava de olho nos jogadores, sinal que realmente devem ser 2 boas promessas aí, né, para um futuro do São Paulo, tá? Lembrando que o São Paulo ainda não fechou, né, a janela no mercado da bola. O São Paulo está de olho nas oportunidades, até como declarou o próprio presidente Júlio Casares, ok? Então, assim, o São Paulo ainda quer um zagueiro, o São Paulo ainda quer um volante e o São Paulo quer um ponta. E, se possível, um meia também. Agora, a grande verdade, diante de todas essas questões, né, dessas posições que o São Paulo quer contratar, meus amigos torcedores são paulinos e são paulinas, não esperem grandes nomes e grandes contratações, a não ser que de repente a Superbet, que havia falado que ia trazer mais uma grande estrela, de repente pode tentar alguma coisa diferente, mas não tem nenhuma movimentação da Superbet até o momento. A Superbet poderia trazer um grande treinador, né? Por que não, Superbet? Ao invés de trazer um jogador, não oferece aí um Mourinho da vida para o São Paulo? Sei lá, né? Um Jorge Jesus da vida? Tenta tentar um novo treinador, que eu acho que é o que a gente está precisando, que treinador, na minha opinião, a gente não tem. Por hoje é só, pessoal.